Olá pessoal, meu nome é Josi, bem-vindo ao canal Papo de Contador. Hoje eu vou mostrar na prática aqui como você calcula seu imposto de renda sobre operações em opções, que são casos práticos que aconteceu comigo, eu quero compartilhar para tirar a dúvida de outras pessoas. Eu vejo que muita gente tem dúvida e eu espero que esclareça a dúvida de muita gente com relação a essa questão. Só vou fazer uns lembretes. Esse imposto ele tem seu vencimento mensal, todo mês, e o recolhimento dele é sempre no último dia do mês subsequente. Eu coloquei esse exemplo aqui, uma venda de put que você vende em novembro, o vencimento dela é em dezembro, porque você tem que esperar ela encerrar para saber se você vai ter lucro ou prejuízo, e o vencimento é no mês seguinte, é no mês de janeiro. Esse imposto ele tem uma alíquota de 15%, exceto se você fizer operações em day trade, que é a operação que abre e encerra no mesmo dia, e você vai recolher 20%, caso contrário, vai ser 15%. O código desse imposto é 6015, assim como as demais operações em bolsas. Essa observaçãozinha aqui eu coloquei. Quem comprar ou quem vender e for exercido, o preço médio das ações vai alterar. Eu vou mostrar na hora que eu estiver fazendo o cálculo como é que isso acontece. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar um joinha, toca o sininho para continuar acompanhando o meu conteúdo. E a gente divulgue para outras pessoas também tirar dúvida. Vamos lá, eu vou fazendo no passo a passo. Eu vou mostrar aqui que no dia 18 de setembro eu fiz uma operação de venda de put. Eu fiz uma venda descoberta, eu vendi 1000 opções da PTRV 206, que é da Petrobras, a 47 centavos e recebi R$470, sendo que eu estava disposta a comprar as ações caso ela chegasse a esse strike de 20,78. Ela estava acima desse valor e eu esperava que se ela ficasse acima. Só que quando chegou no mês de outubro, que foi quando venceu essa put, o preço chegou no meu strike e eu fui exercida e eu comprei as ações a 20,78, 1000 ações a 20,78. Tá aqui a nota de corretagem, 19 de outubro, você pode ver aqui o tipo de mercado é o exercício da opção de venda a 20,78. Então eu comprei as 1000 ações a 20,780. Ele acrescenta todas as taxas e eu pago o valor total. Nessa nota não teve retenção de imposto de renda, eu não preciso fazer dedução. Quando foi em 10 de novembro, eu resolvi fazer uma venda de call, que é uma venda coberta, porque como eu tinha as ações, eu poderia vender. Eu sabia que o prejuízo, no caso, né, que não é bem um prejuízo, era eu ter que entregar minhas ações. Eu tinha vendido num strike de 23,61. Então eu vendi a call, pensando, não vai chegar nesse valor, eu embolso o meu lucro, que eu vendi 1000 a 0,85 e recebi R$850. Só que quando chegou em dezembro, que foi quando venceu essa call, em 21 de dezembro, eu fui exercida. Tive que vender minhas ações a 23,61, que foi o strike que eu tinha dado que estava bom para eu vender, para eu ter um lucro. Aqui está a nota de corretagem dessa operação, exercício da compra, né? Que foi da compra da call, 23,61, vendi minhas 1000 ações, eu recebi esse valor, aí ele já deduz todas as taxas também, não teve retenção de imposto de renda, não preciso fazer dedução. E com relação ao preço médio, eu vou mostrar o seguinte, como é que você descobre seu preço médio? Você descobre assim, eu comprei as ações a 20,78, porém, quando eu comprei, eu já tinha recebido esse valor aqui. Então, eu vou deduzir o valor da minha compra menos o 0,47, que é o valor por opção, que interfere na ação. O meu custo médio vai ser o que eu paguei menos o que eu já tinha recebido dessa put, que é 20,31. Esse valor é o valor que eu tenho que considerar lá na minha carteira, que é o valor das minhas ações nessa data. E, por outro lado, eu também tenho que considerar o meu valor de custo que quando eu vendi minhas ações, que eu vendi a 23,61, mas eu já tinha recebido dessa opção de call 85. Eu vou considerar que o meu novo valor é 24,46, não mais 23,61, para eu chegar no meu lucro dessa operação, que é o resuminho que eu fiz aqui. O valor da minha venda foi o que eu recebi das ações mais o que eu recebi das opções. O da minha compra é o que eu paguei na compra menos o que eu recebi da put. Um menos o outro é o meu lucro. A venda menos a compra deu 450. Esse foi o meu lucro. Só que para eu chegar na minha base de cálculo, eu não posso esquecer que eu tenho que deduzir as taxas, que foram essas: 0,62, 119, 1,17 e 136, que dá 257,67.
É esse valor que eu coloquei aqui. O lucro menos as taxas é a minha base de cálculo, que eu vou calcular os 15%. Esse vezes a base de cálculo, os 15%, é o meu imposto a recolher. Esse é o valor do seu DARF que você tem que preencher. Ah, e só lembrando, caso você não saiba preencher, eu vou deixar um card aqui de como você fazer sua DARF. Eu tenho um vídeo no canal ensinando como você fazer lá no Cicalc Web, direto no site da Receita Federal. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Agora eu vou mostrar caso você tivesse que deduzir prejuízo. Eu vou dar um exemplo que você tivesse um prejuízo de 1.500. Você já declarou, já tem assim, esse prejuízo lá, agora você teve esse lucro. Você vai considerar, você vai pegar o seu lucro menos o seu prejuízo. Estou colocando mais porque eu já tinha colocado menos. Então, o seu novo lucro vai ser esse, considerando que você tinha esse prejuízo. Você não pode esquecer de deduzir as taxas para você chegar na sua nova base de cálculo do imposto, que é esse lucro menos a taxa, as taxas. Essa é a sua nova base. Agora você pega esse valor vezes os 15%. Esse é o novo valor do seu imposto. Esse valor sem deduzir prejuízo e esse deduzindo prejuízo. Só lembrando que se você tivesse imposto retido aqui nas suas notas de corretagem, olha aqui, ó, ele traz aqui nessa linha, ele não trouxe, ó, base zero, nenhum nem outro. Se eu tivesse retido imposto de renda, que ele vem bem claro aqui, pelo menos nessa nota vem. Aí eu teria que deduzir aqui desse imposto que eu fosse recolher, mas como não teve, eu vou recolher 15% direto. Eu tenho umas observações a mais aqui para fazer que eu acho bem relevante, que são muitas dúvidas que eu vejo o pessoal tendo. A primeira é com relação à isenção dos 20 mil. Digamos que eu tivesse sido exercido naquela compra das minhas ações e eu fosse vender elas, resolvi vender e se eu fosse vender menos que 20 mil. Então, nesse caso, eu não teria imposto de renda a recolher. E se eu tivesse as ações comprado de outra forma e vendido sem que fosse em operações com opções, eu usaria o benefício. Mas quando se trata de operações com opções, que foi essa operação que aconteceu agora, que foi acima de 20 mil, eu não tenho essa isenção. Não há que se falar em isenção quando se trata de opções, exercício de opção. Eu vou recolher em cima de todo o valor, acima ou abaixo de 20 mil. Essa é uma questão assim, que muita gente tem dúvida, mas em relação à tributação, ela não fala que a opção tem esse benefício, então a gente tributa sobre tudo. Outro ponto, o prejuízo com opções. Eu posso compensar com imposto de renda de lucro de ações? Posso sim, posso compensar com ganho em opções, ações ou outros derivativos do mercado. Esse ponto eu coloquei em vermelho porque também gera muita dúvida. O prejuízo de day trade não compensa com lucro de swing trade ou vice-versa. Outro ponto, sobre a declaração de imposto de renda. Quando você for declarar opções na sua declaração, você vai lá na ficha de bens e direitos e lança no código 47. O valor operado em opções, se ele for inferior a R$140, eu não sou obrigado a declarar na declaração de imposto de renda. Mas se eu quiser, eu posso sem nenhum problema. Outro ponto, independentemente se eu operei, tive lucro ou prejuízo, eu preciso declarar na minha declaração de imposto de renda. Se foi prejuízo, eu não tenho imposto a recolher, mas se eu tive lucro, eu recolho. Mas os dois, ou prejuízo ou lucro, eu tenho que declarar. Até porque quando você tem prejuízo, quando você faz a declaração, você inclui na sua declaração, você pode compensar esse valor quando você tiver lucro, entendeu? E se você não, além de se você não lançar, você ainda pode ter que se explicar com a Receita, porque quando você declara, quando você faz a operação em bolsa, você é obrigado a declarar. E por último, não menos importante, é outra dúvida muito recorrente, que é quem comprou uma opção e ela virou pó, significa que a pessoa teve um prejuízo. Não há recolhimento de imposto de renda quando você compra e ela vira pó, porque você teve prejuízo. Prejuízo não se recolhe imposto. Quem vendeu e ela virou pó, embolsa o lucro e recolhe o imposto de renda. Como o nome diz, o imposto é sobre a renda. Então, teve lucro, tem imposto. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar um joinha, tocar o sininho, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sabe que precisa dessa informação, que tenham dúvida, e obrigada.